O apóstolo Paulo dá um conselho muito preciso ao seu discípulo Timóteo. Prega a palavra. Prega a palavra. Resume aquilo que é o chamado de um pastor, aquilo pelo qual o pastor foi chamado, que é pregar a palavra. Escuta, pregar a palavra. E é isso que nós vamos dar prioridade nesta manhã. Pregar a palavra. Timóteo, prega a palavra. Luís, prega a palavra. Mateus, prega a palavra. Rodrigo, prega a palavra. Éder, prega a palavra. Preguemos a palavra. Mas não só aqui. Hoje é aqui, tudo bem? Faz parte do culto, celebração. Mas preguemos a palavra em todo o tempo, em todo o momento. Porque isso é que importa. Não só com palavras, mas também com as nossas atitudes. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. A Bíblia também está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Que busquemos hoje conhecimento. Busquemos hoje um pouco, ou muito, de acordo com a tua fome e sede pela palavra, a sabedoria de Deus, para que não pereçamos. O corpo humano, as nossas motivações, inspirações, muitas vezes pedem algo que é muito carnal. O corpo humano, a nossa mente, muitas vezes, um coração enganador, dividido, muitas vezes procura estímulos carnais, saltos, berros, uma baita de coração, sentimos bem, a igreja cheia, para nos que seja o culto dos cultos, a igreja tem que estar repleta de pessoas. Esquecemos que ela realmente tem que estar repleta de Deus, repleta do Espírito Santo, repleta do amor. O culto ao Senhor é feito com corações famintos, sedentos, não por corações coros de parede. Então, existe uma importância de nós buscarmos hoje sabedoria e conhecimento da palavra para que não pereçamos. É necessário haver uma exposição bíblica, mais que coisas carnais, uma exposição bíblica. Eu prezo, e sempre que o pessoal em quem nós confiamos coloca os pés neste altar e nós confiamos o microfone, eu subtilmente digo-lhes que expõe a palavra, expõe a mensagem, prega a Bíblia, prega a mensagem de Deus, prega a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, não a palavra do homem. Então, que possamos ouvir aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. Êxodo 33, versículo 1 a 15, diz o seguinte. E este texto fala-nos de um povo que havia saído do Egito, que havia estado cativo no Egito. E quando a escrita deste texto, ou deste episódio, fala que 2 anos após essa saída, 2 anos após essa saída, 2 anos após a libertação de um povo de um cativeiro, 2 anos após a saída de um lugar onde eles estavam cativos, aprisionados, eram subjugados, eram prisioneiros, condicionados, limitados. 2 anos após de haver um mover de Deus poderoso naquele lugar. 2 anos após. E diz o seguinte: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que tu tiraste do Egito e vai para a terra que te prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Versículo 2: mandarei à sua frente um anjo. Mandarei à sua frente um anjo. Estou na Gruta da Adulão, acho eu. Estou com um vozeirão. My God. Ajeita aí, DJ. Mandarei à sua frente um anjo. Diz assim comigo: mandarei à tua frente um anjo. Seria mais que suficiente um anjo? Para aquilo que adivinha, para a necessidade daquele povo, com certeza. Com certeza bastaria Deus enviar um anjo para que a terra que estava possuída por outros homens, onde habitavam outros povos, fosse totalmente liberta, digamos assim, para que este povo hebreu tomasse posse da mesma. Mandarei à vossa frente
Aleluia. Um anjo. E expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferzeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês. Mandarei um anjo, mas eu não irei com vocês. Pois vocês são um povo muito obstinado. Vocês são um povo muito teimoso. Irá um anjo à vossa frente, não irei eu pessoalmente. Porquê? Porque causa, razões, porque vocês não merecem. Porque vocês são pecadores, porque vocês são falhos. Passaram somente 2 anos e já habita mais em vocês o esquecimento do que a lembrança daquilo que eu havia feito por vocês naquele lugar. Vocês já esqueceram de onde foram libertos. Irá um anjo, apesar do vosso pecado, apesar da vossa obstinação, da vossa teimosia, inflexibilidade, das vossas falhas, do vosso murmúrio, eu cuidarei de vocês, enviando um anjo. Mas eu não poderei estar convosco. Porquê? Porque eu poderia destruí-los no caminho. É o que diz a palavra do Senhor. Eu enviarei um anjo para que aquela terra seja liberta, para que sejam expulsos os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferzeus, os heveus, os jebuseus. Mas eu não irei porque eu me preocupo convosco. A minha glória, a minha santidade, o meu poder, a minha graça, glória é tão grande que perante um coração tão obstinado, tão teimoso, tão inflexível, tão pecaminoso, tão murmurador, vocês seriam destruídos, meu povo. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. Espera, mas a chorar? Então, mas a terra não iria ser liberta? A terra não ia ser desocupada? Os inimigos não iriam ser expulsos? Então, mas iriam ter a terra. E eles começam a chorar. E ninguém usou efeito algum. Então, mas porquê que começam a chorar? Eles não vão ter o bem precioso? Sim, um bem precioso na terra. Mas faltava-lhes aquilo que era mais precioso do que tudo aquilo que existe na terra. A presença de Deus. A presença de Deus. Faltava-lhes a presença de... Mas vai um anjo. Faltava a presença de Deus. Mas vocês vão ter a terra. Mas faltava a presença de Deus. Mas vocês vão ter uma terra que mana leite e mel. Mas falta a presença de Deus. Falta a glória de Deus. Falta o amor de Deus, a misericórdia, a graça, o poder, a glória, o manto, a fumaça. Falta Deus. Falta a presença do Pai. Falta choro, pranto, palavras terríveis. Que palavras são essas? Ofensas. Foram criticados, foram rebaixados, foram humilhados. Não. Que palavras? Eu não irei convosco. A Bíblia diz, quando o povo ouviu estas palavras terríveis, a ausência da presença de Deus, terríveis, como nós caracterizamos esta ausência para nós? O que é que o nosso coração e espírito, como é que ele tem descrito a ausência de Deus nas nossas vidas? A sequidão, a pobreza espiritual, a falta de amor, a falta de intimidade com o Pai, a falta de jejum, oração, parceria, a falta de irmandade entre irmãos. Como é que nós caracterizamos isso? Onde não existe amor, não há Deus. Onde não existe compaixão, não há Deus. Onde não existe parceria, aliança, não está Deus. Como nós caracterizamos isso? O povo hebreu disse que era terrível. Chorou, pranteou. Como nós temos agido? Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E diz o seguinte, vírgula, e ninguém usou efeito algum. E que efeito é este?
Olhemos para as Escrituras. Capítulo 28, versículo 4. 28, versículo 1. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas. E também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes, para que sejam distinguidos, para que tenham uma posição de destaque, para que sejam representantes, meus representantes, para que sejam canal daquilo que eu quero falar com o meu povo, sejam sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram o quê? Dignidade e honra, para que lhe deem identidade. E eram estas as vestes que eles não usaram mais. Eram estes efeitos que eles não iriam usar mais. Eles iriam estar despidos da identidade que Deus lhes havia concedido. Identidade, honra, serviço, proximidade, intimidade. Não usaram efeito algum a partir daquele momento. E era isto. Eram estas vestes sacerdotais. Era esta identidade, esta dignidade. Era esta honra que lhes havia sido retirada. Que eles haviam lançado fora. Por isso eles choraram. Perderam a identidade. Mas uma identidade dada por Deus. Perderam as vestes. Perderam aquilo pelo qual eram representados. Eram sacerdotes. Diga a todos estes homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes. Escuta, não é um alfaiate da esquina. Não foi o alfaiate da esquina. Não foi o alfaiate mais reconhecido por todo o mundo. Não foi o alfaiate dos grandes atores de Hollywood que deu estas vestes a estes homens, a estes sacerdotes. Aqui no capítulo 28, a Bíblia fala das vestes dadas por Deus. Deus disse, veste assim, usa isto, usa este tecido. E que o capítulo 28 fala sobre isso. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote, para que seja meu representante sagrado, para que seja autoridade, para que seja ministro. Estas vestes é para alguém habilitado, instruído para dirigir o culto a Deus, para guiar o povo à santidade. E aqui, em Êxodo 33, eles viram-se livres dessas vestes, da presença e das suas vestes. Versículo 4 do 28. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, e por aí em diante. O capítulo 28 descreve as vestes destes homens. Eram estas vestes que no versículo 4 do capítulo 33 a Bíblia nos fala. Eles choraram porque ficaram sem a presença e sem estas vestes cujo Deus tinha desenhado, planeado para eles, que representava a autoridade, intimidade, serviço, proximidade de Deus, responsabilidade, honra. E eles choravam. Eles queriam a presença. Capítulo 33, versículo 5. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, teimoso, renitente, pertinaz, inflexível, que não cede, é persistente no pecado, é constante na malícia, na murmuração, é firme naquilo que é mau. Vocês são um povo obstinado e nós precisamos de ouvir isto. Nós muitas vezes precisamos de ouvir isto. Que Deus nos aponte o dedo para que nós possamos olhar para a direção certa. Costuma-se dizer: não apontes que dispara. Que o Senhor aponte e dispara aos nossos corações para que nós possamos entender que é na sua presença que nós temos que estar. Somos um povo obstinado. Somos obstinados. Precisamos estar na presença dEle. Há tempo. Quanto tempo já nós despimos estas vestes, irmãos? Vestes de honra. Eles choravam.
Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os vossos efeitos e eu decidirei. Eu irei decidir o que vou fazer com vocês, diz o Senhor. Dispam as vossas vestes. Não são dignos de vestir as vossas vestes. Não irei. Vou enviar um anjo. Vocês irão à terra prometida, mas eu não estarei. E dispam essas vestes por amor de mim mesmo. Meu Deus. Por isso, do monte de Horebe, montanha de Deus, em diante, os israelitas não usaram mais nenhum efeito. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. E fora porquê? Porque dentro era impossível do acampamento. Porque o pecado era tanto que era impossível uma simples tenda onde Deus se encontrava com Moisés ser montada naquele lugar. Então monta fora. Queres ter uma presença fora do pecado, fora desse ambiente, fora dessas circunstâncias, fora dessas tendências pecaminosas. Monta uma tenda para que possamos ter um encontro. Versículo 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando e com grande expectativa, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Enquanto o Senhor se relacionava com Moisés, enquanto o Senhor debatia com Moisés, enquanto o Senhor se expunha, se manifestava, enquanto Moisés, face a face com Deus, se expunha. É difícil comandar este povo. Não estou a aguentar, Deus, é muito teimoso, obstinado, mas ajuda-me, capacita-me. Versículo 10, quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, mas entendamos que não é face a face literalmente. Aquilo que a Bíblia quer dizer é que a ideia que está aqui a passar não é face a face, porque Deus não destruiria Moisés num ápice. A expressão face a face dá a ideia de uma grande intimidade que Moisés tinha com Deus. Havia uma grande proximidade. Conheciam-se um ao outro de uma forma maravilhosa. Moisés andava com Deus. E essa intimidade é descrita no verso 18, 19 e 20, nós já vamos ler. Como quem fala com o seu amigo. Repara, a Bíblia diz que o face a face com Deus é descrita como quem fala com o seu amigo. Quantos têm amigos aqui? Deixa-me fazer um paralelo. Quantos têm amigos verdadeiros? Quantos tens? Quantos tens? Quantos? Quantos? Poucos não está na... 5 amigos. Bons. Estão lá no bom e no melhor. Na vida, na morte. Quantos mais? 5 amigos. 4 amigos. Amigos que choram. Quantos têm amigos verdadeiros com os quais podem contar, confiar? Quantos? Levanta aí o teu braço. 3, 2, não tem vergonha não. Eu posso não estar neles, não tem problema. Não tem problema. Mas o que importa não sou eu, é você. O que importa é a tua vida, teres amigos, precisas de amigos. Se tiveres amigos, a Bíblia fala lá na importância de ter amigos. A Bíblia revela a importância de ter amigos. Existem amigos mais chegados que irmãos. E eles são precisos, vão de 2 em 2. 2 amigos, 2 discípulos, para que se um cair, o outro possa levantar. E a Bíblia descreve o relacionamento de Moisés e Deus como sendo 2 amigos. Que interessante isso, saber que Moisés era amigo de Deus e Deus era amigo de Moisés, com o qual ele podia contar. Como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho-me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, Deus. Amigo meu, se tenho-te agradado, se tu olhas para mim com agrado, eu quero conhecer-te mais. Apesar de nos encontrarmos já diariamente, periodicamente, constantemente, face a face, no local, só para nós dois,
Eu quero ir mais fundo. Eu quero mais da tua presença. Olha o que Moisés está a dizer. Revela-me os teus propósitos. Anteriormente a Bíblia diz que o relacionamento era como amigo. Anteriormente a Bíblia diz que eles tinham uma tenda do encontro no qual eles se encontravam diariamente fora daquele povo, distante do acampamento do povo hebreu, para que realmente fosse um lugar exclusivo para a presença de Moisés e Deus. Mas Moisés diz: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Eu quero mais da tua presença. Revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue a ser aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Revela-me mais. Versículo 14. Respondeu o Senhor: ok, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores connosco, não nos envies. Se não fores connosco, escuta Deus, pode ir o anjo, pode ir 2 anjos, pode ir 10 anjos, pode ir no exército de anjos, pode ir querubins, serafins, pode ir o Gabriel, seja quem for, mas se tu não vieres connosco, não nos envies. Eu nem quero saber da terra prometida que manda leite e mel. Eu quero é a tua presença. Moisés valorizava a presença para além daquilo que é no mundo. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo, e eu e o teu povo. Não é porventura em andares connosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? De certa forma ele está aqui a dizer: a tua presença em nós é aquilo que nos distingue dos demais. Eu quero a terra prometida, sim, amém, foi prometida, eu quero. Quero a tua presença, sim. E quero ser distinto de todos os demais. A tua presença é que nos destaca. Não é o nosso conhecimento, aquilo que nós conseguimos fazer. É a tua presença. É a tua presença em nós que vai dizer aos outros quem nós somos. É a tua presença em nós que irá criar luz em meio à escuridão. É aquilo que nos distingue, é a tua presença. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te para que me mostres a tua glória. Rogo-te para que te mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Glória a Jesus. Então, de certa forma, isto é um pequeno resumo daquilo que está escrito no capítulo 33 do livro de Êxodo. Mas qual o objetivo do livro de Êxodo? O que quis Moisés passar a nós nos dias de hoje? O que quer Deus, através da escrita de Moisés, passar a nós? Passar todos os acontecimentos, tudo aquilo que aconteceu em meio ao deserto, desde a saída do Egito até à entrada na terra prometida. Então o livro de Êxodo é dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte fala da libertação ou da saída do Egito. E fala da escravidão, fala da escolha de Moisés, o envio de Moisés a Faraó, as pragas que atingiram o Egito e também a primeira celebração da Páscoa. Sendo que a segunda parte fala de Israel, o povo hebreu no deserto. Estou a pincelar o esboço do livro de Êxodo para que nós possamos entender. Eu sei que amanhã talvez já tenha esquecido, mas não tem problema, faz parte. Então a segunda parte do texto do livro de Êxodo fala do povo hebreu em meio ao deserto. Então fala do Êxodo, da travessia do mar e da murmuração do povo no deserto. A terceira parte, a continuação ao deserto, parte 2, do povo hebreu. Fala da entrega da lei, das instruções para a construção do tabernáculo,
Fala também do momento em que a lei foi profundamente desobedecida e também da própria construção do tabernáculo. Ok? É uma carta escrita entre 1450 e 1410, não depois de Cristo, como é óbvio, mas antes de Cristo. Foi escrita no deserto, ok? Quando já tiveram a oportunidade de escrever uma carta no deserto, em meio a um povo que estava sempre com mimimi, conseguiam refletir. Eu normalmente, quando quero refletir na mensagem do Senhor, meto os fones e som de tudo para conseguir ter entendimento. Então agora reparem que um texto deste é escrito em meio a milhares de pessoas que constantemente estão: Moisés, não temos comida, como é que é mais valia ter morrido lá e comer as cebolas e tudo o que havia lá no Egito? Meu povo, deixem-me tentar escrever alguma coisa, que eu estou a sentir o agir de Deus aqui. Dê-me um bocadinho de paz, por amor de Deus, tá? Então, foi escrito em meio ao deserto. E que características particulares este texto, este livro, podemos encontrar neste livro? Os grandes milagres. Os grandes milagres. Não existe outro livro no Velho Testamento que nos revele ou estejam escritos mais milagres feitos por Deus do que o livro de Êxodo. Queres ver milagres? Dependes de milagres e maravilhas? Dependes de milagres e maravilhas? Não, dependemos de Deus, mas isso era só para te pregar uma rasteira. Mas se gostas de ouvir sobre milagres e maravilhas, o livro de Êxodo é um livro onde tu podes ver realmente a manifestação de Deus, o poder de Deus, mas também te traz muita responsabilidade. Já o tio do Homem-Aranha dizia: quanto maior é o poder, maior a responsabilidade. Numa versão Luís Silva, quanto maior é a revelação de Deus para a tua vida, maior é a tua responsabilidade. Quanto mais sabemos, mais temos a responsabilidade de cumprir aquilo que está escrito. Então este povo em nada poderia se desculpar ou poderia justificar. Daí o número e a quantidade de pessoas que entraram na Terra Prometida após aquela caminhada. Foi prometido, viram imensos milagres, maravilhas, prodígios feitos por Deus. E quantos entraram na Terra Prometida? Quantos entraram? Então o autor desta carta é Moisés. Mas eu gostava de, após esta exposição e após este pequeno estudo, eu gostava de que víssemos alguns pontos sobre a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Versículo 3 diz o seguinte: vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo, o que significa obstinado? Teimoso. Versículo 4, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a? Ok. E ninguém usou mais efeito nenhum. Então o que é que isso causou naquele povo? Desespero, medo, ficaram vazios, ficaram amedrontados, arrependeram-se. Arrependimento, digamos que o arrependimento tem vários níveis. Neste caso foi um arrependimento superficial. E quando falamos de um arrependimento superficial, o que é que um arrependimento superficial leva-nos a fazer o quê? A pecar novamente. Quando o arrependimento é superficial, é só para amenizar a culpa da alma, onde vivem os nossos sentimentos. Quando um arrependimento é superficial, a tendência pecaminosa ganha força e voltamos a pecar novamente. O que é que originou também neste povo? A renúncia. A renúncia do quê? Dos seus efeitos, das suas festividades, e originou deles frivolidades, digamos assim. O que é uma pessoa frívola? O que é que significa esta palavra tão esquisita? Eu costumo pesquisar no dicionário, e frivolidade quer dizer que é que ou quem se preocupa com coisas fúteis. Fúteis, ou quem age sem pensar. Okay? É alguém que é leviano ou muda facilmente de ideias. Era um povo que não estava alicerçado, daí o arrependimento superficial não lhes permitiu alicerçar-se verdadeiramente na presença de Deus. Eles eram pessoas frívolas, que facilmente mudavam de mente, de pensamento, de motivação. As suas ideias eram inconstantes. Hoje estou aqui, amanhã estou ali.
só para aqui, vou para lá. Então era um povo completamente perdido em meio à presença, digamos assim. A presença estava diante deles, mas eles estavam completamente perdidos. Então, Deus não está no meio de pessoas assim. Que fique claro, Deus não habita no meio de pessoas inconstantes, frívolas. Deus não está no meio de pessoas que hoje pensam assim, amanhã são inconstantes. Deus não habita no meio de inconstância. Você até pode estar preocupado. Você até pode ter medo. Você até pode ter alguma incerteza em alguma coisa, mas se tem a convicção em Deus, que Deus é capaz de mudar essa circunstância, tudo muda. Entendes o que eu estou a querer dizer? Agora, estou em Deus, estou aqui. Estou em Deus, estou ali. Estou em Deus, faço isto. Estou em Deus, faço aquilo. Isso não existe. Deus não está no meio disso. Então, pois, se estiver e manifestar a sua glória, corremos o risco que a mesma nos consuma. Quantos estão a perceber? Se eu for uma pessoa inconstante, se eu for uma pessoa meia palavra, no Brasil costuma-se dizer meia boca. Se eu for uma pessoa sem aliança, com o coração corrompido, com uma mente completamente contaminada e correr o risco, Deus, mostra-me a tua face, corremos o risco de ser consumidos. A Bíblia diz, Êxodo 33, eu não vou convosco porque vocês são um povo teimoso, obstinado, pecador, para vosso bem. Então, o que é que a palavra do Senhor me quer dizer aqui? O que é que Deus está a querer dizer às nossas vidas? Ser constante em Deus. Ter um coração limpo. Porque isso agrada. Os irmãos, os crentes de coração limpo, terão um grande privilégio. Verão a Deus. Ser misericordioso, porque alcançarás misericórdia. Ser bondoso, ser amável, ser perdoador. Ser longânimo. Assim, clama pela face, que será cheio e não consumido. Parte do povo de Israel chegou à conclusão de quanto a presença de Deus era tudo, mas só depois de a perderem. Quantos já deram conta disso? Quantos dão valor àquilo que já não têm? Enquanto têm, é vulgarizado. Talvez até há uma motivação inicial, estamos motivados, é novo, é recente, é novidade. Aquilo que nos move muito, até nós cristãos, é o espírito de novidade. Mas das trevas. Porque somos motivados hoje e logo o brilho sai. Cansamos, nos fartamos. Quantas vezes já passaram por isso, Deus não ter e desejarem ter? Quando já se deram conta que, enquanto tinham, não valorizavam e agora que não têm, valorizam. Quem me dera! Quem me dera! Quem me dera voltar a estar com aquela pessoa? Quem me dera voltar a estar naquele lugar? Quem me dera voltar a presenciar aquele grande feito? Quem me dera viver de novo aquela experiência? Quem me dera! Eles queriam, choraram, prantearam, mas já não tinham. Os versículos 2 a 4 mostram que essas pessoas tinham uma dura cerviz. Ou seja, não aceitavam ordens, eram desobedientes, eram teimosos. Como cristãos nós precisamos valorizar mais com quem estamos, como vivemos. Eu posso não ter pão, posso não ter ouro, posso não ter prata, mas a tua graça nos basta. A palavra do Senhor diz, sei viver com muito, sei viver com pouco, o que eu quero é Deus. Temos que aprender a valorizar as pessoas, as famílias, a comunidade, os pastores, os líderes, os irmãos, os membros, os visitantes. Graças a Deus por todos aqueles que nos visitam hoje, nesta manhã. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por este culto maravilhoso. Valorize. Dia 26, meu Deus. A seguir ao 25. Vou ficar em casa para descansar. Muitos optaram por isso. Valorizemos a oportunidade que Deus nos dá de cultuar neste lugar.
Valorizemos as pessoas e não as coisas. Valorizemos-nos uns aos outros. Perdoemos uns aos outros. Isso é o Evangelho. Valorizemos a obra da cruz. Valorizemos o nascimento de Jesus. Valorizemos o amor uns pelos outros. Valorizemos a oportunidade que temos de dar de comida a alguém. De ajudar alguém. Enquanto preparava a mensagem, ainda não tinha tempo. Eu estava na garagem porque o andar de cima estava os miúdos, as visitas, a esposa. Estava muita confusão, então eu tive que me retirar para os calabouços. Abandonado lá embaixo. Coloquei os fones nas orelhas. O meu filho, a determinada altura, eu quis ir para o quarto dele estudar. Ele disse, não pai, estou no computador. Ok, está tranquilo, está favorável, lá para baixo. Entretanto, desce ele, pai, agora vou treinar. Olha, treina aí, que eu meto os fones. Então não estou bem lá, não deixe lá assim. Então não estava bem lá nenhum, ok? Mas glória a Deus, pus os fones. E lá estava a estudar e a esmiuçar o tema. E entretanto, estava em comunicação constante com o andar de cima, com a minha esposa. E nas mensagens que íamos trocando, ela estava a dizer, Luís, estávamos a falar sobre alguns assuntos particulares. E ela estava a dizer, Luís, olha, hoje trouxemos o Senhor Salvador cá à casa para almoçar, passar o Natal connosco. E olha, no momento em que ele entra cá, ele estava a dar testemunho daquilo que estava a ser. Eu estava na garagem, a trocar mensagens no WhatsApp. Enquanto preparava a mensagem, olha, senti a presença de Deus de uma forma maravilhosa. Estou aqui, nem me consigo aguentar de pé. E eu estava a preparar a mensagem e aquilo que ela me estava a dizer estava a se enquadrar precisamente naquilo que eu estava a falar, que era a presença manifesta de Deus em meio a uma obra de caridade. A Deus manifesta, nós podemos ver que sempre que os discípulos, os apóstolos, os profetas desempenhavam as suas funções, o chamado, o propósito pelo qual eles haviam sido chamados, Deus estava com eles. Deus estava com eles em meio ao desempenho da sua função, em desempenho ao meio daquilo pelo qual foram chamados. Queres ter Deus na tua vida, a presença de Deus na tua vida, faz aquilo pelo qual Deus te chamou. Cumpre o propósito de Deus na tua vida. Não queiras ser um desempregado na obra de Deus e ter a presença de Deus na tua vida. Não queiras ser remunerado pelos céus quando não desempenhas o teu trabalho na terra. Não queiramos usufruir de subsídios dos céus, porque isso não existe. Os mártires desempenhavam as funções, foram apedrejados, mas olharam para os céus e viram a glória de Deus. Foi crucificado de pernas para baixo, de pernas para cima, de cabeça para baixo, mas a glória de Deus estava no meio deles. Estava preso, mas a glória de Deus estava com ele. Falou, Paulo, não desistas, ainda existe algo para fazer. Então força, crê. Em meio ao deserto, Deus estava com Moisés. Em meio à construção dos portões e das muralhas, Deus estava com Neemias. Em meio ao confronto com o gigante, Deus estava com Davi. Em meio aos leões na cova, Deus estava com Daniel. Em meio às adversidades da tua vida, Pastor Paulo, Deus estará contigo. Sim, em meio às dificuldades da vida, Deus estará contigo, mas desempenha a função para o qual foste chamado. Deus não chamou ninguém para viver de subsídio de desemprego. Deus, existe trabalho para todos nós. Existe trabalho para todos nós. Muito rapidamente vejamos 5 pontos. Na presença de Deus, alcançamos descanso. Está escrito, respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhes darei descanso. Está tranquilo. Eu mesmo te acompanharei. Se não fores obstinado, se não fores teimoso, se não fores um camarada com cerviz dura, Ele te acompanhará e terás descanso. Estás na labuta do pladur. Hoje é teto. Os ombros, ai meu Deus do céu. Estás na labuta dos andaimes. Quem está aí nos andaimes? 50 metros de altura. Deus está lá contigo, terás descanso. Eu não sei como. Os ombros poderão vir para casa a doer, mas a tua alma terá paz. Terás descanso. Moisés estava angustiado com a situação do povo. É difícil liderar um povo. Não é fácil liderar uma igreja. Estou aqui a descarregar a minha alma agora. É complicado. Muita dor de cabeça.
dor na alma, meu Deus do céu, mas o Senhor traz-nos descanso. E a minha esposa ontem dizia: Luís, não te preocupes, o Senhor é o bom pastor e Ele nos alimentará, Ele nos dará descanso. Com a entrada deste homem na nossa casa, ao servirmos o próximo, entrou a presença de Deus na nossa casa. Ela dizia: Luís, eu não sei, estou aqui, só me apetece chorar por causa da presença de Deus. Mas como? Porque acolhemos alguém, servimos alguém que não conhecemos, eu não sei o passado do Senhor Salvador, mas sei o seu presente que Ele precisa. O passado eu não sei, mas o presente eu sei. E se eu não puder servir no passado, se eu não conseguir servir o Senhor Salvador, ou o Senhor X, Y, Z, Y, não importa. Se não conseguir servir alguém no passado, preocupa-te em servir alguém no presente, porque o passado já foi, mas o presente está a decorrer agora. O presente é a oportunidade para todos nós servirmos o próximo. Ele estava preocupado com a rebeldia do povo. Mateus 11, 28 a 30 diz o seguinte: Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e subcarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso na minha presença. Mas venham a mim, descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ponto número 2, na presença de Deus, saímos do Egito, pecado, e entramos na terra prometida, vida eterna. Na presença de Deus, nós temos a capacidade de despir as vestes pecaminosas para entrarmos com um manto sagrado na terra prometida. Deuteronômio 4, versículo 37, porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles. Ele foi em pessoa tirá-los do Egito. Em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes. Escuta. Nações mais fortes, mais poderosas. Não existe ninguém mais poderoso que o nosso Deus. Não existe pecado algum, vício algum, mentira alguma, circunstância alguma que te poderá aprisionar. Porque o nosso Deus é poderoso, maravilhoso, com o seu grande poder para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra prometida. A terra que foi dada como herança a vocês. Então, em meio ao percurso Egito, terra prometida, existe um deserto. O deserto fala-nos de aprendizado, de moldagem, de capacitação, de arrependimento, de ensino, de novo foco, nova estratégia. Deserto fala-nos de autoexaminação de quem nós somos. Em meio às circunstâncias, nós vemos quem nós somos e revelamos quem nós somos. Em meio às adversidades da vida, queres conhecer alguém? Tira-lhe o dinheiro, tira-lhe o poder. Queres conhecer verdadeiramente alguém? Tira-lhe aquilo do qual ele depende para viver. Tira-lhe o carro. Tira-lhe o cargo. Tira-lhe o cargo para veres. E ele se revelará. Tira-lhe a autonomia. Tira-lhe a autonomia, tira-lhe a autoridade. Tira-lhe o lugar de foco, de destaque. Para que possa dizer, e é no deserto que nós somos trabalhados. O caráter é trabalhar, é forjado a fogo. Nós não precisamos de nada desta terra, nós precisamos de Deus. Por isso é que nos revelamos a Ele quando não temos nada. Revelamos a Deus quando não temos verdadeiramente nada. Porque se tivermos dinheiro, se calhar só algumas áreas da nossa vida nós revelamos. Outro ponto, na presença de Deus, somos tomados de alegria. O livro de Salmos é repleto de salmos que falam sobre isso e eu gostava de ler alguns. Salmo 5:11. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o seu meu cântico lhe darei graças. Salmo 47, versículo 1. Batam palmas vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com
cartas, com cantos de alegria. Salmos 16, versículo 8 a 11, o salmista diz: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra. Porquê? Porque Ele está ao meu lado. Na presença de Deus nós temos alegria. Na presença de Deus nós saímos do Egito e entramos na terra prometida. Na presença de Deus. Na presença de Deus nós temos proteção. Não uma proteção divina, não uma proteção qualquer, mas uma proteção divina, sobrenatural. Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai convosco e nunca os deixará. Nunca os abandonará. Amém? Vamos ficar de pé.